Olá, é Jonas falando. Deixa eu passar. Eu vou montar um balcão, só que eu estou fazendo do zero e sugiro assistirem os vídeos acelerados, porque eu estou fazendo em tempo normal, sem preparo. Estou aqui na planta baixa. Reference plan. Primeiro, um diagrama. Olha só, aqui a lateral, em planta baixa, então, a largura, profundidade. Eu vou pegar esse aqui, dar um mirror pro lado contrário, e eu estou colocando como ponto central isso aqui, ó. Aqui, ó, ele define a origem. Esse ponto aqui é o ponto que define a origem. O motivo disso é porque o balcão no fundo quase sempre está afastado a uma determinada distância da parede. Então, se a gente aumentar a largura dele para mais ou menos, a distância no fundo permanece. Tipo assim, eu encosto esse balcão numa parede. Se eu aumentar a profundidade dele, ele vai invadir a parede, se o ponto zero for aqui, o ponto de inserção. Mas sendo aqui, ó, a parte da parede fica sempre no lugar e ele vai aumentar a profundidade na parte da frente, que é o convencional. Feito isso, vamos aqui para a vista lateral. Tá, então eu tenho aqui a largura. Ó, o ponto zero está quase sempre pinado e ele está aqui, ó, define origem. Vamos lá, reference plane. O balcão com certeza tem uma altura. Eu vou dividir uma parte do balcão para quem está na frente, tipo uma parte mais elevada. Primeiro nós vamos colocar todos os reference plane, a espessura do tampo, espessura aqui na frente, aqui uma altura de trabalho do garçom, altura do rodapé, recuo do rodapé, altura da prateleira interna, espessura da prateleira interna, espessura do tampo de trabalho do garçom. Vou colocar aqui um recuo ou não. Vou colocar um recuo pelo menos para essa prateleira aqui e para o rodapé, para não tropeçar. E eu vou colocar um detalhe ainda, reference plane, altura de um detalhe aqui na frente. Esse detalhe vai até o rodapé, só que ele vai ter uma espessura. Parece que é isso, tá? Então vamos lá. Cotar. Ó, não tem nada a ver, foi feito tudo na mão, tá? Tá dando 1,87, quase 1,90 de altura de balcão. Obviamente tá errado, mas ó, a gente fez como se fosse um sketch. Agora vamos colocar cota em tudo para criar os parâmetros. Aqui eu estou em dúvida se a gente colocar cota de baixo para cima ou de cima para baixo. Ou vai de baixo para cima por enquanto, pelo menos. O que mais? Ah, olha só, tem que cotar sempre, de preferência, a medida mais importante para menos importante. Tipo aqui, ó, altura. O mais importante é o chão, do chão até o topo. Então, essa cota foi feita de baixo para cima. A altura a profundidade, a largura não está cotada ainda, mas está cotada na planta baixa não. Então eu vou cotar aqui. O fundo fica no lugar, a frente que se move. Então, primeiro, o ponto fixo porque se move. A prateleira, a altura do chão até a prateleira. Então, primeiro o chão, depois a prateleira. Aqui foi feito tudo assim, tá? Tipo esse 9 aqui é do fundo até o recuo. Tampo da parte de cima, que é mais importante, para a parte de baixo. Ó, tampo de trabalho do chão até a base, até aqui a altura. Tá faltando cota. Tá, vamos para criar os parâmetros. Ó, isso aqui eu chamo de profundidade. Para entender por que estou chamando isso de profundidade e não de largura, e a frente de largura,
era bom dar uma olhada na tradução, porque as famílias já vêm com umas medidas específicas. Deixa eu colocar aqui. Ó, ele está como generic model, só que tudo que é mobiliário construído de marcenaria a gente chama de casework, que seria como se fossem armários embutidos. Na hora que eu crio essa família, ele já cria esses três parâmetros: depth, width e height. Então, altura, largura e profundidade. Por isso que a gente coloca como profundidade essa medida aqui, tá? E não largura. Porque a largura eles colocam olhando de frente. Olhando de frente eu vejo a largura da peça. Tem gente que coloca na frente comprimento e profundidade e largura. Só que, como repetindo, eu estou simplesmente usando os valores padrão da versão em inglês. Tá, então, aqui, ó, ao invés de criar os parâmetros aqui, nós temos o shared parameters que a gente vai configurando. Foi bom até ter aparecido esse problema aqui. Não está configurado. Vamos navegar. Deixa eu ver se ele já existe no J. Não existe. Então vamos voltar para o Gluon. Revit Templates. Vamos baixar. Ele vai criar a pasta aqui, ó, dos templates. Configura. Aqui é importante sempre abaixar o ignore.conf. Sempre. E agora, de qualquer forma, eu vou baixar todos eles aqui. Apply. Feito. Voltar para o Revit. Agora nós temos aqui a pasta e está aqui os parâmetros.txt que está na nossa pasta de template. Open. Profundidade. Profundidade, ok. Selecionar a profundidade aqui, ó. Beleza. Altura também. Share parâmetros. Agora não precisa mais selecionar. Altura. Aqui eu estou em dúvida se tem rodapé. Tem rodapé, só que devia estar escrito rodapé altura. Vai rodapé mesmo. As outras, eu acho que eu vou criar parâmetro na mão agora. Aí o que eu coloco? Ah, como é que é isso aqui, né? Vou colocar apoio. Profundidade. Esse aqui eu vou colocar a mesma espessura desses dois. Então, tampo altura. Que mais? Que mais? Aqui. Bancada, trabalho, altura. Este e este eu vou colocar a mesma espessura que é de uma chapa de MDF. Prateleira, espessura. Vou colocar interior, recuo. Aqui faltou cota. Acabamento, espessura.
rodapé, recuo, acabamento, altura. Beleza, agora vamos abrir os parâmetros que foram criados. Estão aqui os parâmetros e vamos colocar eles em ordem alfabética. Olha só, por isso que eu escrevi tipo acabamento, altura, acabamento, espessura, tá? Por exemplo, então poderia ser tampa, altura, tampa, espessura e rodapé, recuo, rodapé, altura. Primeiro coloca o nome da peça e depois coloca qual é a medida que você quer, tá? Aí ele organiza. Só que nós não vamos trabalhar com essa organização. Olha só, eu estou com a organização, tá ok. Mas nesse móvel, o que, que a gente vai trabalhar? Quais são as dimensões que a gente vai variar? Seria a altura, então vou jogar essa altura para cima agora, mas principalmente a largura. E a largura não está aqui, porque largura, ela que seria para alguns o comprimento, ela tem que estar cotada aqui, ó. Então vamos aqui, parâmetro de novo, chart parameters, procurar a largura, está aqui, ok. Volta para os parâmetros, a largura está aqui, ó, só que a largura é mais importante ainda do que a altura. Então tá, temos largura, altura e depois o restante. Agora podemos começar a... Não, eu vou fazer diferente. Não vou fazer não. Deixa eu... Vou fazer então o meio termo. Eu estou pensando em desenhar um elemento aqui, ó. Vou fazer extrusão dessa peça aqui, ó, que é o acabamento. Frontal. Fecha cadeado. E fecha o cadeado. Eu devia ter fechado o cadeado nos topos em cima e embaixo na base também, tá? Só para vocês entenderem, então essa foi a primeira peça já desenhada. E agora, por exemplo, acabamento e espessura. O mínimo 0,3, mas poderia ser 0,5, sei lá. Eu vou colocar 0,3. Observem. Eu vou dar um apply. Ó, a espessura foi corrigida. Ele está colocando espessura 0 porque aqui ele está arredondando. Ah, então tem uma outra pergunta. Será que nós estamos na unidade correta? Mas eu acho que sim. Manager, units, length, centímetros. Tá correto. Ela está bem pequenininha porque nós estamos com as medidas fora. Tipo, bem fora. Está com o dobro do tamanho. Vamos voltar para os parâmetros agora. Vamos ajustar. Largura, eu vou começar com 275 centímetros. Por que 275? Porque é o comprimento da chapa. Se você fizer um móvel maior que 275, vai ter que emendar a chapa de MDF. A altura, vamos com 110, mas acabamento, vou dar um chute aqui, não sei, 40 centímetros. Espessura já foi. Apoio, profundidade, 30 centímetros. Bancada de trabalho, a altura, vamos trabalhar numa altura de 85. Esse aqui é padrão, a gente vê depois. Interior, recuo, vamos colocar uns 5 centímetros para não bater o pé tanto na ponta. Prateleira, espessura, 1,5. Opa. Profundidade do móvel total. Neste caso aqui eu vou colocar 90, mas normalmente seria 60 ou menos, sei lá. Rodapé, altura, vou começar com 10. Rodapé, recuo, 5. Tampo, altura, poderia ser tampo, espessura aqui, né? Vamos de 4,5 ou de 3 ou 4,5. Tá, tampo,
vou editar aqui. Tampo, espessura. Beleza. Vamos dar um apply. Vamos ver o estrago. Ó, teoricamente, essa peça aqui, ó, ela já foi para o lugar. Agora estamos com aqui a altura 110, etc, etc. O certo é fazer isso que eu acabei de fazer para ajustar, para ver se os parâmetros estão funcionando, para ver se, entendeu? Para ver se está tudo correto, os planos de referência, para depois desenhar a peça. O certo é criar os planos de referência, cotar, testar e aí desenhar. Eu vou fazer uma mudançazinha aqui de novo. Eu vou criar só para afastar as peças, para conseguirmos entender, porque aqui ficou confuso, né? A prateleira altura não está definida. Prateleira altura. Prateleira altura, vamos de 45. Isso. O tampo ele não é tão alto, eu só estou colocando para afastar um pouco o desenho. Vamos agora desenhar. Nem precisaria fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? Vou deixar lá em cima só para entenderem. Caso queira, se eu digito C, meu, até esqueci a... Hide Category, HC, a letra maiúscula aqui, ó, Hide Category. Ele apagou toda a categoria de cotas para facilitar o desenho. Vamos lá, extrusão. Eu falei que aquele plano não precisaria vir até aqui, ó, porque viu, ele cria essa linha imaginária ali, ó. Aí, fecha cadeado, fecha cadeado, fecha cadeado, fecha cadeado. Faltou ou não faltou? Não, acho que aqui é a espessura. Eu estou pensando se esse tampo aqui, se a gente faz tudo com o mesmo acabamento. Eu desenho tudo de uma vez só. Alinha este com este. Agora, olha só, trim este com este, este com este, este com a base. Estou pensando aqui também, eu acho que esse recorte aqui, ó, eu vou fazer com um void. Sim ou não? Sim. Acho que tá ok isso aqui. Feito. Vista frontal. Ele cria quase sempre por padrão 25 centímetros aqui, mas você pode, isso é um parâmetro que você pode mudar. Ó, coloquei até a ponta, fechei o cadeado. Em 3D. Sempre confiram o que está acontecendo em 3D. Tá. Aqui na frente, peraí, talvez eu devesse ter cortado. Isso mesmo. Entre em modo de edição de novo. Eu vou cortar essa. Estou em dúvida sobre isso que eu estou fazendo agora. Estou pensando no acabamento lateral aqui. Eu vou cortar. Ó. Eita. Vou apagar só para fazer de novo para poder colocar os cadeados. Feito. Cadeado aqui. Cadeado aqui. Que são nessas duas linhas. Essas aqui eu não preciso. Vou tipo deletando isso aqui. O que eu quero? Trim. Trim. Feito. Vamos para o 3D. Porque isso, agora eu quero criar um void.
extrusão, set pick plane. Eu quero o void é para apagar, tá? É um fantasma, mas eu quero apagar aqui para fazer a prateleira. Olha só, isso aqui foi feito sem parâmetro nenhum. Faltou. Vou colocar uma espessura aqui na lateral. Vou criar um reference plane aqui também. Olha só, dá para fazer isso aqui. Cadeado, cadeado, cadeado e cadeado. Beleza? Vista lateral. Cadeado, cadeado, cadeado e para os fundos. Cadeado. Eu estou em dúvida se eu não faço até a base. Eu vou fazer até a base, daí depois eu explico. Faltou daí definir essa lateral, né? Que isso aqui tá ruim. Distância. Olha só o que aconteceu. Esse aqui é o meu centro, ó. E ele não tá igual para os dois lados. Faltou fazer uma coisinha aqui, ó. Eu quero que ele seja igual para os dois lados. Essas duas medidas aqui, ó, tem que ser iguais. Então você clica nessa cota e coloca equal. Ó, ele colocou, agora as duas são iguais. Eu vou desativar, ó, as duas estão com 112, mas eu vou voltar atrás. Deixa eu criar primeiro esses parâmetros aqui, ó. Criar não, eu acho que eu vou pegar o mesmo parâmetro da espessura do tampo. Então é tampo, espessura. Pronto, 5 centímetros. Agora é equal. Tá reclamando. Deixa eu fazer uma outra coisinha. Deixa eu ver. Tampo, espessura. Deixa eu colocar o lock aqui. Travar. Vamos de novo. Equal. Agora funcionou. Foi bom que deu esse erro ali, só para entenderem. O que estava acontecendo ali? Ele estava mudando a largura e mudando daí, também a espessura. Só que aí um volume ficou atravessado no outro, deu pau na geometria. Aqui eu tô com uma outra dúvida do rodapé. Vou desenhar o rodapé na planta. Só para explicar. Vou fazer uma extrusão. É que eu estou em dúvida se a gente faz. Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui. Trim. Opa. Trim. Este com este. Este com este. Este com este. E este com este. Já estava. Agora alinha este com este. Fecha cadeado. Fecha cadeado. Aqui tem que tomar cuidado porque eu não quero pegar a frente. Esse aqui agora é o recuo, será? Alinha este com este. Este com este. Este com este. Este com este. Vou dar o certo e ver o que está acontecendo na lateral. Ó, eu vou baixar a altura do rodapé, cadeado. Aqui ó, o rodapé tem um recuo, mas não tem uma espessura. Deixa eu pensar. Ó, isso aqui está certo. É esse recuo que a gente definiu. Aqui eu não gostei.
edita. Aqui, ó, eu devia ter... Deixa eu dar um reset. Eu devia ter colocado o fundo das gavetas aqui, ó, chegando até essa espessura aqui, ó, de 1,5, porque é isso que vai acontecer, e não a espessura não até o rodapé. Eu vou refazer aqui, é mais fácil do que tentar editar, uma vez que eu coloquei o cadeado. Salvar, já devia ter feito isso antes. Eu salvo no desktop e depois eu apago. Balcão, trabalho. A base aqui ainda foi feita errada, devia ter alinhado com o fundo. Vamos lá de novo, create void set, já estava setado. Beleza, left. Agora, olha só, tinha que ter alinhado até... Ele tenta alinhar... Peraí, ó. Eita. Pronto, cadeado. Esse cara aqui, remove, cadeado, remove, cadeado. Não, agora está alinhado. Por que, que o rodapé tá diferente? Tipo, ele está destacado do corpo, porque eu quero colocar uma cor diferente. Essa peça aqui vai ser uma cor diferente do corpo. Vamos para a vista frontal. Vamos arrumar isso aqui agora. Cadeado. Opa. Cadeado. Vou fazer do jeito certo, né? Edição. Cadeado. Cadeado. Aqui ficou um cadeado em cima do outro, mas ele travou. Cadeado. Aqui volta a ter uma dúvida. Cadeado, que eu vou explicar agora. Deixa eu ver, certo. Falta arrumar ali o rodapé. Olha só. Por que eu fiz dessa forma? Aqui tem coisa errada, né? Faltou... Aqui está confuso o que é o acabamento. Já vi que esse aqui é o acabamento. Então a prateleira são as linhas de baixo. Edita. Cadeado. Tira esse cadeado. Cadeado. Antes de explicar, deixa eu arrumar o rodapé interno. Aqui deu outra zica. Vou colocar um reference plane. Distância. Aqui é só a espessura da chapa. Deixa eu colocar prateleira e espessura. Tá, deixa eu explicar agora. Por que foi feito aqui, ó, eu podia ter feito a base do rodapé toda fechada. Ia ser até mais fácil de desenhar. Mas o que acontece nos eventos é que eles trazem caixa de isopor, engradados, esse tipo de coisa, e aí eles empurram para baixo. Aí fica mais fácil empurrar as coisas para baixo aqui do móvel, e depois as outras coisas que eles precisam colocar, copos, organizar, coloca nessa prateleira. E ainda tem essa área de trabalho. Esse balcão está mal dimensionado, mas isso foi intencional. A altura, por exemplo. Mas essa altura só eu acho que eu vou corrigir,
Vou deixar por enquanto. Vamos voltar a largura para 270 e a altura para 110. Apply, ok. Teoricamente está tudo certo. Falta cores. Se foi usado o template correto, então, olha só, eu selecionei essa peça aqui, eu vou primeiro aplicar a cor. Eu cliquei na caixinha de pontinhos, aqui nesse... Sempre demora para abrir a lista de materiais. Agora eu quero laminado acetinado branco. Ok. Olha só, o Revit não está pegando de primeira, mas na segunda basta clicar e ele pega. Aqui eu vou colocar laminado madeira, laminado acetinado madeira rústica. A base vou pegar cinza escuro ou cinza standard. Vou deixar o cinza standard. Teoricamente resolvido.